Os homens do fraco não deixam nada por cobrar. Sejam todos muito bem-vindos aos Homens do Fraco, regressados depois do mês que habitualmente é conhecido como a Silly Season. Nós tivemos um mês em grande, com 5 episódios de excelência, para não fugir ao nosso habitual. Começamos agora a 3, novamente, como no Verbo, na nossa versão mais original. E para falar de um presidente carregado de afetos na Ucrânia, vamos falar de umas jornadas mundiais da juventude carregadas de padres velhinhos, vamos falar de quedas de aviões na Rússia e de políticos republicanos e dos seus combates, ou debates, ou lá como é que eles chamam aquilo nos Estados Unidos. E começamos também com uma grande novidade, menos novidade para quem nos segue nas redes sociais, mas ainda assim um grande acontecimento, que é a parceria entre os Homens de Fraco e a Prozis. A Prozis é uma empresa líder, não apenas em Portugal, mas em todo o mundo. Como sabem, é especializada em suplementos desportivos, mas oferece muito mais do que isso, desde comida preparada até artigos para a casa, equipamento desportivo e eletrónica. O catálogo da Prozis é vasto e está em crescimento. A melhor parte é que temos algo especial para os nossos ouvintes. Ao utilizar o código Homens do Fraco, durante o check-out, vocês beneficiam de um desconto direto de 10%. Basta utilizar o link disponível na descrição deste episódio. Nós vamos colocando sempre os links, estejam atentos a isso. Ou então acedam a www.prozis.com e inserir o código Homens do Fraco para aproveitar este desconto exclusivo. Além de pouparem nas vossas compras, ao utilizar o nosso código, estão também a apoiar-nos e a ajudar-nos a manter esta valiosa parceria. Portanto, não percam esta oportunidade de adquirir produtos de qualidade com um desconto especial, cortesia da Prozis e dos Homens do Fraco. Nós, entretanto, vamos então ao ataque, às nossas cobranças a nível nacional. Vamos começar esta semana com o Diogo, que decide dar uma mãozinha a Marcelo, que entretanto tinha ido à Ucrânia, e eu estou aqui meio assim com muitas dúvidas. Até que ponto é que tu achas que os russos temeram mesmo o nosso presidente? Estavam à espera que ele amarrasse uma fita vermelha na cabeça, mordesse uma faca os dentes, serrasse aquilo, os dentes assim com uma faca e os fosse atacarem. Vocês estão a imaginar a imagem, portanto, eles temeram que isto pudesse acontecer. Achas possível esta imagem, Diogo? Eu praticamente que assisti a ela. Obviamente que vou começar por dizer que é fantástico estar de volta convosco, caríssimos amigos e caríssimos ouvintes, agora também com o fantástico patrocínio da Prozis, cuja generosidade tem sido muito interessante, e obviamente agradecer imenso, porque mesmo durante o mês de agosto em que nós não gravamos episódios novos, publicamos episódios novos, mas não os gravamos, a comunidade também continuou a crescer, continuamos a receber um feedback extremamente positivo e deixar aqui um enorme agradecimento a todas as mensagens, todo o apoio que nos dão, que é de facto muito gratificante e que nos enche o coração. E a única coisa que nós podemos fazer para retribuir todo este amor que nos dão é garantir que voltamos mais assintosos do que nunca e mais impiedosos do que nunca. E vamos então começar. E eu começo com o Marcelo porque houve efetivamente dois grandes desenvolvimentos na guerra da Ucrânia durante o mês de agosto, não é? Um deles foi a morte do Perigozinho, já vamos falar sobre ele mais à frente. A outra foi a visita de Marcelo Rebelo de Sousa. E eu devia prefaciar isto dizendo o seguinte: há uma ideia de que quem tem uma opinião não ortodoxa em relação à guerra da Ucrânia sabe mais ou julga saber mais do que a generalidade das pessoas, o que não é necessariamente verdade, porque se por um lado muita gente parece ou finge ignorar as relações da cúpula do Partido Democrata e da família com a cúpula ucraniana ou situações desse género. Por outro lado, muitas daquelas pessoas das bandeirinhas da Ucrânia sabem 1 milhão de vezes mais sobre a guerra da Ucrânia do que eu sei. Sabem onde é que andam os russos, onde é que já invadiram, por onde é que já entraram, onde é que estavam na terça-feira às 8 da manhã as tropas russas, eles sabem isso tudo. E sabem todos estes desenvolvimentos.
Eu não sei em primeiro lugar porque esta matéria nunca foi uma coisa que me agradou particularmente, estratégia de guerra, prefiro outro tipo de estratégia mais futebolística, e porque não leio jornais, e portanto assim fica complicado de acompanhar os desenvolvimentos. Isto é o meu prefácio, portanto, isto é uma guerra diferente, não é? Bizarra, porque as mesmas pessoas que sabem indicar todo e cada dado em relação aos desenvolvimentos da guerra não sabem responder às premissas mais básicas. Se é sensato enviar dinheiro e armas infinitas a um governo corrupto para acabar com uma guerra, como é que nos certificamos que esse dinheiro e esse armamento são usados para o bem, e como é que conjugamos a ideia de que Putin tem que ser travado na Ucrânia, senão vai invadir o resto do mundo, com o facto de irem inevitavelmente perder a guerra e serem humilhados. Estas perguntas básicas não nos são respondidas devidamente. E, portanto, é uma guerra diferente, não é? Bizarra, porque tem aqui uma coisa de teatro à volta que é difícil ultrapassar, mas que tem vítimas reais. Porque, aparentemente, quem for contra o governo beligerante do psicopata do Zé Snifas, enfiado lá pelos warmongers americanos, é contra o povo ucraniano, quando na verdade é este psicopata que insiste em enviá-los para o matadouro. Portanto, neste contexto de guerra teatral, a visita do palhacito, do Marcelo Rebelo de Sousa, acaba por ilustrar bem o circo em que se tornou este conflito, porque é um desrespeito profundo pelas vítimas. E é curioso porque, como eu disse, quem não tem uma posição 100% pró-oligarquia ucraniana é acusado de não se preocupar com as vidas dos ucranianos, quando eu vejo o exato oposto. Eu vejo aí as elites e os famosos a fazerem turismo em cenário de guerra. Nunca nenhuma capital de nenhum país em guerra foi tão visitada como a atual Kiev. Nós ainda agora em off estávamos a falar de turismo, que as capitais europeias estão todas cheias de turismo, Kiev é capaz de ser a mais visitada, a avaliar pelas... Com a agravante que Kiev está cheio de políticos, pá. Está mal frequentado, está muito mal frequentado. E portanto, quer dizer, tem mais elites a viajar para lá agora do que antes da guerra. Portanto, agora já nem sequer, antes ainda davam aquele ar pesaroso, agora não, vão para lá rir-se, deixem às trincheiras como se aquilo fosse Auschwitz em 2023, aquelas pitas que vão tirar selfies a Auschwitz, e a mesma coisa. O Marcelo foi lá, viu os prédios destruídos lá, que interessante. Teve a fazer turismo de guerra. E desceu às trincheiras, nem o Zelensky esteve nas trincheiras, tirou fotos em estúdio. O Marcelo quis mesmo descer, literalmente. O Zelensky não queria acreditar. Um circo. Eu disse, na verdade, que o Marcelo foi o melhor retrato do circo, que é a guerra, mas houve mais dois muito bons, que foi quando o Sean Penn foi dar o Oscar de melhor ator ao Zelensky. Essa foi muito boa. Também foi outra muito boa, foi quando o Zelensky visitou o Congresso norte-americano e foi aplaudido pela Nancy Pelosi e pela Kamala Harris, que são respectivamente a líder do Congresso e a vice-presidente americana, e que são as duas mulheres mais vis do planeta. São Satanás com unhas de gel. Vocês têm de ver esse momento daquele aplauso. É longo, é cringe, é maravilhoso. Mas voltando ao Marcelo, e apesar de faltar imenso para as eleições presidenciais, já se fala da sucessão, e começou-se a falar recentemente da sucessão, e a qualidade dos candidatos que se perfilam pode deixar-nos completamente sossegados de que o cargo está em boas mãos. Se não reparem, o próximo Presidente da República será garantem-nos, Marcos Mendes, Augusto Santos Silva e o Popeye das vacinas, ok? O Jornal do Starda, o Gouveia e Melo, ok? Portanto, nós temos três hipóteses. Ou é o tipo que viu o Marcelo chegar a Presidente da República e disse: ok, vou fazer exatamente o mesmo que ele, trejeitos e tudo, pode ser que lá chegue e agora candidata-se efetivamente. E que ninguém leva a sério, na verdade, eu não consigo levar esta candidatura a sério. Marcos Mendes era o homem que, recordo, anunciava as medidas Covid dias antes de elas serem anunciadas pelo governo. Portanto, é um homem com muito conhecimento do não sei quanta política ou sentido de Estado, mas percebe muito de epidemiologia. Pode ser útil no cargo. Depois temos o Gouveia e Melo, o almirante das vacinas, o coronel Mostarda, que na verdade só chegou ao papel que chegou porque o inicial líder da Task Force de vacinação era um tipo do Bloco
que apareceu no telejornal todo bêbado a dizer que quem não se vacinava era do Chega e teve que se pôr a andar e foi mandado, isto é verídico, e foi colocado, isto é verídico, e foi colocado lá o almirante, e os portugueses têm um espírito sebastianista muito forte e viram um homem de farda e passaram-se com aqueles sedutores olhos azuis e não quisemos outra coisa, fomos a correr, vacinar-nos. Era um homem que usava uma linguagem, apareceu sempre de farda e que usava sempre uma linguagem bélica, dizendo inclusivamente que demos um chapadão ao vírus e que derrotamos o vírus. Isto há 2 anos, eu não sei, mas entanto há variantes, não é? E portanto, a terceira opção, isso que porventura mais forte, é Augusto Santos Silva. Augusto Santos Silva, que mesmo com uma feroz competição, que sabemos que ele tem, leva claramente o prémio de primeiro lugar do concurso de maior palhaço de merda do país. E, portanto, estas são as nossas três opções. Portanto, independentemente daquilo que nós achamos de Marcelo, e nós aqui temos uma opinião negativa em relação a ele, sem vergonha, mas podemos estar descansados porque a sua sucessão está assegurada. Fala por ti. O moderador não tem opinião sobre o Presidente da República. Seja como for, posso-te garantir que o cargo está em boas mãos para o futuro próximo. Bem, se o Santos Silva for realmente eleito Presidente da República, o que é que fazemos? Imigramos? Não, tu já vais para o próximo ano, já estás a prever que ele vai ser mesmo Presidente da República, não é? Já vais emigrar. Sim, independentemente disso, mas é uma boa altura para ele ser eleito, sem dúvida. Meu Deus. Depois desta cena de terror, deixa-me ouvir então a opinião do Gonçalo a respeito disto. Quer dizer, vamos voltar outra vez à imagem inicial do presidente, do nosso presidente na Ucrânia, em Kiev. Que nem parece tão mal agora que agora depois de eu estava a pensar nisso, eu estava a pensar que depois de Santos Silva a presidente, digo assim, porra, não, deixa estar o Marcelo, não, eu quero Marcelo, deixa estar o Marcelo, por favor, não me tirem o Marcelo. É mesmo. É que vai ser pior e sem o humor inerente, porque aqui o Augusto Silva retira o humor sempre que a sua imagem aparece, horrível, ele suga o humor. Ficaremos realmente, existe mesmo, é real a possibilidade de nos tornarmos mesmo uma Venezuela na Europa, não é? Ora bem. No cantinho. Olha, Gonçalo, porque é que não achaste estranho o presidente da Ucrânia não ter pedido armas ao nosso presidente? Não pediu mais equipamento militar? Ou foi alguma distração minha? Vocês ouviram o Zelensky pedir armamento ao Marcelo? Porquê é que terá acontecido? Tinha medo? Se perdessem. Eu não sei se pediu, mas o que tínhamos de bom já foi, e o mau eles não querem. Eu julgo que o ano passado até devolveram algumas das coisas que enviámos, porque o nosso arsenal militar é miserável, se bem que se é para andar a distribuir free of charge, mais vale não ter, não é? Mais vale andarmos aqui com fisgas em vez de comprar armamento. Mas antes de entrar no tópico, olá a todos, é um prazer estar de volta à companhia dos meus amigos, do Zé Carlos Barbosa e Diogo of Power, e é um privilégio contar com a atenção e carinho de quem nos ouve. Antes de começar, eu queria deixar uma palavra sentida de agradecimento à Prozis e à sua equipa pela parceria. Nós falamos aqui muitas vezes de cancel culture e de empresas que patrocinam o wokeismo e as causas woke. A Prozis aceitou esta parceria sabendo quem nós somos e sabendo o nosso compromisso para com a liberdade de expressão e liberdade de pensamento, e isso merece ser reconhecido. É importante pormos o nosso dinheiro onde os nossos valores estão e apoiar quem nos apoia. Sobre o presidente Marcelo, o Diogo disse muito do que eu pensava dizer. Eu gostei de ver o Marcelo a visitar a meca da sinalização de virtude, e estávamos em agosto é férias, e o Marcelo foi fazer férias com os amigos, não foi sozinho, levou o Pacheco Pereira e o João Soares, outras duas figuras interessantes. É um pouco o que o Diogo já disse. Eu acho que é desprestigiante para os ucranianos que estão a morrer na frente de combate e para os que estão a sofrer com o conflito, não para os corruptos que estão a lavar dinheiro, mas para os restantes, ter pessoas como o Marcelo Rebelo de Sousa, que não têm mais pequena relevância para o evento, que não acrescenta nada, irem lá passear como se aquilo fosse um campo de férias. O que está a acontecer naquele país não é uma brincadeira, aquilo não é para andar a brincar pelos escombros e pelas trincheiras para sinalizar a virtude. Se os políticos
Se os políticos têm interesse em ajudar a população da Ucrânia e não apenas certos ucranianos em particular, podiam começar por pôr os olhos no Viktor Orbán, que deu recentemente uma entrevista ao Tucker Carlson e de uma forma sóbria e honesta explicou o que se está a passar na Ucrânia, falou como é que se pode resolver o conflito, falou muito da cultura russa, alguém que percebe. O Viktor Orbán foi preso pela União Soviética quando era mais novo, portanto é alguém que percebe o que é que aquilo representa, e eu não tenho posição sobre as políticas internas do Orbán, não conheço o suficiente para ter opiniões, mas o discurso que ele tem em relação à Europa dá 10-0 aos idiotas que esfiam os Estados europeus, incluindo Marcelo Rebelo de Sousa, que se tornou uma caricatura e um embaraço. O problema não foi ele ter ido à Ucrânia, o problema é mesmo ele estar de volta. Pelo menos podiam ter ficado com ele. Para começar à grande. Vamos ter que avisar os nossos ouvintes de que os 15 primeiros minutos são brutais e que podem ferir suscetibilidades. Tive recentemente o resto vai ser pior. O resto vai ser pior. Ainda ontem um tipo me disse que ouvia o podcast com a sua filha de 16 anos. Oh meu Deus, pois, então não digam palavrões pelo menos. Isso é bom parenting, né? Então neste caso é mesmo para ela que vamos mudar de assunto, vamos falar da juventude, das jornadas mundiais da juventude, assim é que é o tema nacional trazido pelo Gonçalo, e naquele coisa que podia perfeitamente ser um avante em ponto grande, qual foi o palco que tu gostastes mais? Qual foi a atuação que tu mais gostastes? Eu gostei de tudo, eu gostei muito, foi bonito. Eu acho muita piada a estas coisas, desde que eu não esteja por perto, e neste caso julgo que estava ou na Dinamarca ou na fronteira entre a Alemanha e a Dinamarca, e é fácil gostar quando só vejo pela televisão. Em relação ao evento em si, que já se falou muito sobre isso e eu não quero chover no molhado, mas o que eu gostei foi o efeito curioso que teve na política portuguesa, até um bocado surreal, em que, porque de repente as pessoas de esquerda descobriram esse mal, esse maquiavelismo que é o despesismo público. Várias vozes se levantaram a criticar o custo do evento, a atacar a Câmara de Lisboa. Como é que é possível tanto dinheiro? E isso é de saudar, genuinamente, isso é de saudar. Portanto, eu começo por saudar os novos adeptos do minimalismo estatal, bem-vindos. É um prazer contar convosco aqui no lado do racionalismo económico. Espero que seja para ficar, mas também espero... Já foram embora, Gonçalo. Fazer programas não. com semanas de avanço dá nisto, já foram. Não, eu espero que seja para ficar, mas espero que seja que as críticas sejam num sentido holístico, porque se só criticarmos a despesa pública quando envolve a comunidade católica, então não é preocupação orçamental, é apenas anticatolicismo primário. Mas eu sou um homem de fé, de certa forma, e espero que este rigor orçamental continue. Porque quando a mesma Câmara de Lisboa decidiu expropriar pessoas na moraria para construir uma mesquita, é certo que são outros valores, mas Portugal tem 80% de população católica e 0,4% muçulmana, aí não vi muitos destes nomes indignados com o despesismo público em matérias de fé. Por outro lado, porque eu gosto de disparar para todos os lados, os meus amigos, os meus camaradas da direita, que normalmente se preocupam com o despesismo público, que criticam os gastos em infraestrutura que não traz rentabilidade, pareceram um bocado desorientados. O quê? A Câmara vai gastar 35 milhões a construir um palco que ninguém percebe para que é que vai servir depois do evento? Siga, vamos embora. 83% dos contratos celebrados em ajuste direto? Pois, tem que ser e tal. E foi engraçado ver esta inversão de discursos que mostra o quão maleáveis podem ser as nossas ideias se o tema servir um determinado propósito que nos é conveniente. E aqui não estou a imiscuir-me desta lógica. Eu vivo, como vocês sabem, com muitas contradições. Há algumas que vou tentando conciliar, outras nem por isso. Mas há também, por exemplo, pessoas que criticaram as Jornadas Mundiais de Juventude, mas depois vão defender a realização do Mundial de Futebol em Portugal para o circo do costume e que não serve os interesses do país. E este relativismo de pensamento divertiu-me imenso. Espero que hajam mais, porque nós precisamos mais disto. Mais pão e mais circo, e mais Fátima e mais futebol. Muito bem. Amém.
Diogo, sentiste já a onda da melhoria económica que nos foi prometida, entretanto? Começaria na capital e estenderia-se pelo resto do país. Falar nisso, vocês, só uma questão para os dois. Quantos milhões de jovens vocês contaram? Conseguiram contar? Ou... Garantiram 1,5 milhão, não foi? Foi, mas aquilo estavam... Não, eu cheguei a contar 3 milhões, mas há quem diga que eram só 500 mil, mas depois era a Não sei, eu acho que quem contou aquilo foi a mesma pessoa que contou os votos do Biden, porque aquilo estava um bocado inflacionado. Eu cheguei aos 500.807 e a minha mãe chamou-me e eu perdi-me e tive que voltar ao 1 e entretanto não... Desistiram. Bem, estavam lá muitos padres, isso estavam. Padres estavam. Onde há jovens, há padres. E música, aparentemente, e DJ. E música, e DJs, um padre DJ foi espetacular. Ele é daqui perto até. Aqui, já ouvi, entretanto, também já soube mais algumas coisas sobre esse senhor. E ainda hoje passei pela terra dele, que é tipo Rubiães, ou coisa parecida, uma coisa assim parecida com isso. E estive à procura da casa, estive à procura do som, mas não... Não foste pelo som? Não chegaste lá? Não ouvi, não cheguei. Mas diz-me lá, sentiste já a onda da melhoria económica? Não, porque não existiu, mas não que eu esteja particularmente preocupado, porque, na verdade, não só não é expectável que haja retorno em nenhum investimento feito nem por governo, nem por câmaras em Portugal, mas sobretudo porque eu também consigo reconhecer que, independentemente acho que, ou seja, eu tenho... se as pessoas não acedem às indignações mais básicas e mais óbvias, para mim é muito difícil aceder também às outras que são escolhidas a dedo. Mas fiquei desiludido, sobretudo não tanto pela inexistência de retorno económico, mas mais porque o Papa não me perdoou a multa por eu não usar máscara na via pública. Parecia-me a mim que que se ele tivesse que perdoar crimes, que aparentemente pode, que é uma coisa um bocado bizarra. Parece que ainda vivemos em tempos um bocado medievais, quando o Papa pode perdoar crimes, mas enfim, acho que esse seria um bom exemplo de um crime perdoável, porque é um crime sem vítimas, mas não me fizeram o favor. Não. Eu sou batizado e tudo, não percebo qual é o critério. Mas não é, aqui o homem não precisa de defesa, principalmente da minha parte, mas não foi ele propriamente ele, pá, acho que é o nosso governo aqui a perdoar as multas. Isso. Com a desculpa de que ele nos tinha visitado, portanto é o Costa, tens de virar para o Costa. O Costa que aparentemente terá impedido que isso fosse aplicável a um certo tipo de multas, e se calhar a minha multa de não uso de máscara estava incluída, das que não podem ser perdoadas. No entanto, foi interessante verificar que, independentemente disto que o Gonçalo disse, e que é verdade, houve esta mini-guerra entre os jacobinos e os católicos, é interessante verificar que houve uma dinâmica em que houve muita direita a querer transformar este evento e as reações ao evento e a participação ou rejeição do evento numa guerra cultural, que era de um lado a esquerda jacobina, progressista, amoral e consequentemente woke, não é? E, por outro lado, uma juventude católica, conservadora, agarrada aos valores da família e que, por inerência, não é, rejeita esta transição que nós estamos a viver agora de uma era de uma igreja organizada enquanto religião para uma era de Estado e autoridades em geral enquanto religião. E se, por um lado, esta transição está efetivamente em curso, por outro, é preciso não ignorar que o conservadorismo clássico, católico, é atualmente progressista. Existe um neoconservadorismo em crescendo, em franco crescendo, mas eu sou capaz de apostar que esta malta da juventude, se fôssemos lá perguntar-lhes, 90% segue toda a cartilha da agenda globalista e acredita na ameaça climática e andaram todos aí orgulhosamente a mostrar certificados discriminatórios e parte disto acontece porque a Igreja Católica é um dos principais disseminadores atualmente destas ideias. Quer dizer, nós temos um Papa que disse, sem um pingo de vergonha na cara, que Lula foi preso injustamente, que foi um preso político e que Dilma Rousseff é uma mulher imaculada e não só não teve vergonha em imiscuir-se em assuntos da justiça de um país soberano,
como fê-lo para mentir descaradamente. E, portanto, atualmente a Igreja Católica está ao serviço da agenda globalista, que é propalado pela grande oligarquia. É evidente isto, e começa a ser evidente até que este Papa foi escolhido com esse propósito. Portanto, esta ideia de que a Igreja Católica, que os seus seguidores estão na linha da frente do combate ao wokeismo, está profundamente errada e é otimismo infundado. Isto vindo de alguém que, sendo um ateu libertário, nos anos recentes, em virtude do circo em que se tornou o mundo, acabou por se confundir com um conservador mais por inimigo comum. E, portanto, quem me dera que aquele oceano de gente, fossem 500 mil, fosse 1 milhão, fossem 5 milhões, fosse um bar de pessoas acordadas, que tinham a sua religião, os seus alicerces morais e que rejeitava estes novos alicerces morais que lhes estão a ser impostos. Mas, infelizmente, não é isso que se passa. Não, foram à procura de... Vocês desconfiam que eles foram à procura dos influencers deles, ou então daquele disc jockey espetacular que só atuava de madrugada, portanto não atuava à noite, atuava quando o sol nascia. Que me parece um conceito alternativo, muito alternativo. Foi isso ou o padre dos músculos, há aquele padre que é todo bombado, se calhar também vieram por causa disso. Eu aproveitava essa deixa do padre e começava a fazer ao contrário. Nós acordávamos, íamos para a discoteca e depois fazíamos tudo ao contrário. Jantávamos e fazíamos exatamente tudo ao contrário. E depois fazias um treino com o padre bombado no fim. Sim, exato. O treino com o padre bombado é antes de dormir. Exatamente, tal e qual. Muito bem. Ora bem, o nosso passeio pelas cobranças nacionais termina assim, com esta sugestão espetacular de fazermos um treino com um padre bombado. E vamos fazer, entretanto, uma pausa. Vocês acham que o padre é patrocinado pela Prozis ou não? Só tem aspecto disso, o gajo tem aspecto disso. Não estragues a imagem da Prozis, ainda agora começamos a parceria. É um elogio. É certo, ok. Vamos fazer então uma pausa para depois regressarmos com um passeio pelas cobranças pelo mundo. Na verdade, nós vamos aproveitar para beber uma bejeca geladinha e comer uma bifana. Vocês aí em casa, no escritório ou no carro, ouvem 10 segundos de música e nós já voltamos. Até já. Muito bem, estamos de volta então para a segunda parte do nosso episódio. Eu gostava de vos lembrar a todos, sem exceção, que os Homens do Fraco têm agora uma parceria com a Prozis. Lembrem-se de usar o código Homens do Fraco durante o checkout para obter desconto direto de 10%. O link vai estar na descrição deste episódio. Muito bem, na segunda parte então vamos partir para o mundo, os temas, as nossas cobranças internacionais, e vamos começar de uma forma perigosa, com o Perigosinho. Isto quase que dava para escrever aqui um poema. Mais uma vez começamos pelos temas trazidos pelo Diogo. Depois do falecimento do senhor da guerra, de um dos senhores da guerra, como é que tu explicas que um homem com experiência de vida como o Perigosinho, depois de se zangar com o Putin, arrisca subir acima do segundo andar, ou mesmo, quer dizer, não é? Eu não corria aquele risco de subir a um segundo andar que fosse, quanto mais apanhar um avião. Ele foi apanhar um avião. Explico, não tendo ido. Nós, aliás, decidimos fazer aqui esta inovação, porque os ouvintes regulares sabem que eu tenho pouco gosto em falar sobre a guerra da Ucrânia, mas hoje os dois temas que eu trouxe estão relacionados com a guerra na Ucrânia, para mostrar aqui que nós não somos completamente imprevisíveis aqui nos Homens do Fraco. E, sobretudo, tentamos arranjar aqui algumas alternativas, hipóteses alternativas, porque, contextualizando, portanto, muito rapidamente, o Perigosinho, como eu vou chamar, como sabem, era isto tem uma pequena história. Eu efetivamente ouvi, a primeira vez que eu ouvi o nome dele, efetivamente ouvi Perigosinho, é por isso que eu achei piada ao nome, e desde então que acho que é bom, um bom nome para um homem tão perigoso como ele. O Perigosinho, então, era o líder e fundador do grupo mercenário, o grupo Wagner, íntimo de Putin, e que ajudava as tropas russas e fazia o trabalho sujo de Putin, primeiro no Donbass, não é? A partir de 2014, entretanto houve um mundial na Rússia, os líderes mundiais sentaram-se todos ao lado de Putin, Putin trabalhava há muito tempo com o Perigosinho, no Donbass,
Só que, entretanto, a guerra estendeu para o resto da Ucrânia e o Putin passou a ser o Hitler. E, portanto, que não era a quando da invasão do Donbass. O Prigozinho, entretanto, declarou que Putin estava a mentir e que as bases com que ele argumentava a invasão são falsas, são premissas falsas. Portanto, Prigozinho descobriu que Putin mente e que faz propaganda. E não conseguia acreditar no que tinha acabado de concluir e disse, eu tenho que partilhar isto com o mundo, porque o mundo não sabe. Não é? O mundo não sabe que Putin anda a mentir às pessoas. E decidiu anunciá-lo, porque não conseguia, ele é um guerreiro mercenário, portanto não conseguia já aguentar o peso na consciência de andamos a mentir às pessoas, não é? Um homem com muita consciência, muita lisura, e portanto teve que denunciar. Pouco depois, o avião em que ele supostamente viajava caiu, e como dizes o Zé Rodrigues dos Santos, morreram todos, não é? Supostamente incluindo o Prigozinho. Porque eu vi, aliás, um título muito engraçado que era, vocês vão se rir, corpos do Prigozinho e braços direitos identificados nos destroços. E como nós estamos a falar de restos mortais, eu pensei, mas o homem tinha 2 braços direitos? Descobriram 2 braços direitos? É possível, porque a minha mãe diz-me que eu tenho 2 mãos esquerdas, portanto é possível que o homem tivesse 2 mãos esquerdas. Mas não, eram os seus advisors mais próximos, sim. E naturalmente que eu não sei se o Prigozinho morreu efetivamente ou não, mas há aqui alguns apontamentos curiosos a fazer. O primeiro é que a quantidade de pessoas que rejeita tudo o que vem da propaganda russa e que agora usou a comunicação russa como prova de que Prigozinho morreu mesmo é genial. Porque para já a palavra russa é tudo o que temos. Sabemos que o avião caiu, sabemos que o Prigozinho estava na lista de passageiros, mas também sabemos que é um homem da guerra, com a cabeça a prémio, e como tu disseste, Zé Carlos, ninguém acredita que ele pudesse ser tão imbecil. Portanto, a probabilidade de aqui haver uma marosca é grande, seja jogo de sombras, não é? De Prigozinho para Putin, seja um acordo entre os dois, em que o Prigozinho agora está numa ilha com o Elvis, não é? A ilha para onde vão as pessoas que não morrem efetivamente, mas querem fugir do estrelato. Depois também há que notar que o homem já foi considerado morto uma série de vezes, incluindo num acidente de avião recentemente em 2019 em África. E há outro ponto interessante que eu creio que foi, não tenho a certeza, entretanto não pude, não tive a oportunidade de confirmar, mas eu creio que foi o general Michael Flynn, que ele foi a um podcast que é o Valuetainment e fez um ponto muito interessante sobre este assunto também há uma semana atrás, que foi se efetivamente foi jogo de sombras e foi o Prigozhin a jogar aquele jogo com o Putin, e se os 2 braços direitos dele estavam efetivamente no avião, Prigozinho matou-os. Não sabemos se eles sabiam disso ou não. Achei um ponto muito interessante, porque se de facto os 2 braços direitos mais próximos de Prigozinho estavam efetivamente no avião, não há razão para acreditar que ele não estaria também, porque dificilmente ele enviaria não um, mas os 2 no avião também, e muito menos iria planear sem o conhecimento daqueles que eram supostamente os seus 2 mais próximos. Achei este um ponto muito interessante que não ouvi mais ninguém dizer e que parece até bastante óbvio. E depois há outra preocupação que é óbvia, e para terminar, que é aparentemente o Ocidente está a financiar uma guerra, uma proxy war na Ucrânia, com o propósito explícito de derrotar Putin, mas não fazemos caralho de ideia do que é que se passa. Temos de confiar em informação russa para saber o que é que se passa na guerra da Ucrânia, aparentemente, porque é isto que nós estamos a fazer agora. Portanto, não sei até que ponto é que os serviços de inteligência ocidentais estão a fazer um grande trabalho para uma guerra na qual a população geral tem que investir tanto e tem que sacrificar tanto do seu próprio nível de vida, quando é uma guerra na qual os serviços de inteligência ocidentais nem sequer sabem o que caralho se anda a passar. Já confiamos no que a Rússia nos diz que faz ou deixa de fazer. É, mais uma vez, mais um ingrediente bizarro de uma guerra bizarra. Portanto, não suspeitas mesmo que aquilo pudesse ter sido um problema de faturas por pagar, não é? Este amu do Prigozinho com o Putin, entretanto, o desaparecimento dele. Não, mas acho que foi o Bruno Vieira de Amaral que fez o melhor post sobre este assunto, que disse, se formos a ver bem, ele morreu de causas naturais. Tal e qual, muito bem. E tu, Gonçalo, se fosse possível apostar e saber bem a verdade, seja lá ela qual for, tu apostavas que o falecido entrou já vivo, entrou vivo no avião, ou já iria morto quando lá entrou?
que é que tu apostavas? Os opositores de Putin não costumam morrer de velhice, não. Se há causa natural que eles não padecem é morrer de velhice. Não, eu antes de mais, eu acho que é importante, eu quero dedicar uma palavra de simpatia às pessoas que se empenharam tanto para criar a narrativa que Prigozhin foi para... Existiu esta narrativa que apareceu em vários jornais do costume, que Prigozhin foi para a Bielorrússia e que estava a preparar, juntamente com o Grupo Wagner que tinha cerca de 5 mil pessoas na Bielorrússia, e que se preparavam para fazer um ataque à Polónia, o que é uma teoria que, se pensarmos bem, faz todo o sentido. Portanto, um grupo de mercenários com 5 mil pessoas ia atacar um país com uma força militar de 325 mil, ainda para mais fazendo parte da NATO. É uma tese que tinha pernas para andar, infelizmente, esta ideia criativa, que vai sempre no mesmo objetivo, que é convencer-nos que a Rússia vai atacar um país da NATO. Esta teoria acabou por falhar com a morte de Prigozhin, que não deixa de ser engraçado. As mesmas pessoas que nos disseram, olha, vês, o Putin mandou o Prigozhin para a Bielorrússia para atacar a Polónia, temos que apoiar a Ucrânia, porque senão a NATO vai ter que intervir, são as mesmas que agora nos dizem, o Putin matou o Prigozhin, o melhor é mesmo apoiar a Ucrânia, porque o tipo é mesmo um assassino do pior. No fundo, o apoio à Ucrânia é o climate change da geopolítica. Tudo o que acontece significa que temos que mandar mais sacos de dinheiro para Kiev. Julgo que já está confirmado que ele ia efetivamente no avião. Como o Diogo disse, é interessante porque a União Europeia bloqueia o acesso à Russian Today, ao meio de comunicação RT.com, portanto nós não conseguimos aceder a isso a menos que tenhamos um VPN, mas simultaneamente essa foi a source, foi a fonte de informação que os jornais ocidentais tiveram que usar para ir buscar informação sobre isso. O mundo não está pior com a morte dele. Nós não devemos celebrar a morte das pessoas, mas eu acho que há exceções, e esse filho da puta não faz cá falta nenhuma, mas as teorias à volta da sua vida e da sua morte mostram também um pouco da desinformação e das fake news que têm andado à volta de toda a situação. Portanto, ao contrário do Diogo, não pões em, quer dizer, pode acontecer, ele pode mesmo estar vivo, não é? Ter acontecido como ele aconteceu em África, por exemplo. Não, porque se ele fez de facto frente a Putin, a vida dele estava contada, não é? Ia pôr o teu nome na lista de passageiros, isso é bizarro, não é? Mas ele viaja muito também, e cometer um erro ou dois é possível. Não é? É bizarro ter entrado num avião depois de ter então no avião de todo, e muito menos anunciando como é que ele viajava? Ia de bicicleta? Mas anunciando publicamente que lá estava. Ele é um homem que já tem um histórico grande de ser considerado como morto e aparecer vivo. Sim, e aqui a coincidência de ir, quer dizer, ele e os dois imediatos, quer dizer, se fosse, percebes, era ir um hoje, outro amanhã. É demasiado amador, não é? Acho que parece muito. Os Estados Unidos têm essa regra que o presidente e o vice-presidente nunca podem estar na mesma sala em eventos públicos, não é? Claro, faz sentido, e num grupo destes, mas enfim. Muito bem, e aproveitando então essa deixa do Diogo, Gonçalo, vamos passar para os Estados Unidos, esses amigos do regime de Kiev. Como por cá, na Europa, andamos mais preocupados, não é? Nós cá por cá temos andado mais preocupados com os beijos que uma espanhola deu, ou foi um espanhol que deu a uma espanhola, foi assim uma coisa. Eu não acredito que nenhum de nós trouxe esse tema absolutamente premente. Absolutamente. Sim, eu tenho um drink para dedicar no fim. Exatamente, exato. Mas, portanto, andámos aqui mais ocupados com os beijos à espanhola. Ajuda-nos lá, Gonçalo, tu que entendes do assunto. Quantos rounds e quem é que ganhou os primeiros assaltos deste combate político que aconteceu, entretanto, nos Estados Unidos? Os debates republicanos. Eu não sei se entende muito o assunto, mas eu gosto muito do assunto, portanto talvez uma coisa possa mascarar a outra. Eu creio que o vencedor foi mesmo o que não compareceu, o que não quis lá pôr os pés. Na última, só para dar um bocado de contexto, na última semana de agosto tivemos mais um episódio daquela que é a minha novela preferida, o primeiro debate entre os candidatos à nomeação republicana,
todos os candidatos que se conseguiram eleger para o debate, exceto o que está em primeiro lugar nas sondagens, Donald Trump, que decidiu não ir e deu antes uma entrevista ao Tucker Carlson, que acabou por ir para o ar, julgo que 10 minutos antes do debate. Eu gostei muito do debate, mas eu sou uma pessoa de gostos simples, é fácil agradar-me com estas coisas. Não foi um debate que fica para a história, não foi sequer um grande evento político, por várias razões, porque ainda é muito cedo, a corrida ainda agora começou, porque Donald Trump não esteve presente, porque há demasiados candidatos e 30 segundos para responder às questões só dá para mandar bujardas, não permite respostas sérias ou clarificações que clarifiquem as pessoas. Não me pareceu que alguém tivesse estado muito bem. Há 2 candidatos que tiveram melhor do que os outros, por razões diferentes. O primeiro é Vivek Ramaswamy. Ele já veio clarificar que o nome não é Vivek, é Vivek, like cake, que embora tenha pecado por algum excesso de agressividade, nomeadamente quando disse que era o único candidato que não está comprado, que é uma acusação que é engraçado ouvir, mas que é demasiado forte quando mandada para o ar num palco onde estão 7 pessoas. Há aquela regra que se tu ofendes tanta gente ao mesmo tempo pela mesma razão, provavelmente não faz sentido. Mas é um indivíduo muito inteligente, muito bem preparado, mas que me parece que está a jogar uma estratégia arriscada porque colou-se demasiado a Donald Trump, o que lhe dá muita simpatia no eleitorado dos Trumpers, mas a verdade é que quem gosta de Trump vai votar em Trump e quem não gosta de Trump não vai votar nele. O que me leva a pensar que ele poderá estar ou a fazer um caminho para um lugar na administração de Trump, nomeadamente para o lugar de vice-presidente, ou que tem alguma expectativa que Trump seja impossibilitado de concorrer devido aos processos judiciais em curso, e que ao ser o candidato pró-Trump, ele vai buscar todo esse eleitorado, para além de que já prometeu perdoar Trump pelos eventuais crimes que caso este seja condenado, e com isso acaba por ter uma grande chance de ganhar a nomeação. Não é uma estratégia descabida, mas é arriscada, porque obviamente arrisca-se a ser o segundo preferido e com isso não colher nenhum voto direto. Se calhar faço aqui um disclaimer: se eu votasse nestas eleições primárias, votaria nele, por uma razão muito simples. É o único candidato que se afirma com clareza e sem rodeios contra o apoio militar à Ucrânia, o que para mim é uma condição sine qua non, inclusivamente a nível nacional. Eu não vou entregar o meu voto a ninguém que queira patrocinar o envio de armamento, mas dito isto, o Vivek dá-me um bocadinho cheirinho ao Obama. Até a apresentação que fez no debate foi similar à que o Obama fez quando apareceu na primeira candidatura para presidente, o que me faz ficar desconfiado. Acho que há ali muita coisa que é fake. Parece-me que muitas das coisas que ele diz e promete, nomeadamente reduzir o número de funcionários públicos em 75%, acabar com o FBI, são coisas que ele sabe que não consegue fazer, mas em política temos que saber escolher as nossas prioridades e para mim não embarcar numa terceira guerra mundial é mesmo a prioridade. A segunda pessoa que eu acho que esteve bem foi a Nikki Haley. A Nikki Haley é um peão da indústria de armamento. O Vivek até fez a piada que daqui a uns tempos ela vai estar na board de administração de uma das empresas da guerra. Ela está ali a representar os interesses da indústria de armamento. Todo o discurso dela é o clássico: somos a polícia do mundo e temos que levar a democracia a todo lado. Eu até fiz uma piada que se ela se tornasse presidente, que vendia tudo e comprava um bunker daqueles antinucleares, que é uma piada, mas tem um fundo de verdade. Aliás, é curioso que muitas vezes ouço muitas vezes o argumento feminista de que se as mulheres estivessem no poder, que o mundo seria mais pacífico, quando as mulheres que estão no poder, a Presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, a Annalena Baerbock, a Ministra dos Negócios Estrangeiros alemã, e até a antiga Primeira-Ministra da Finlândia, a Sanna Marin, são as maiores warmongers do nosso tempo. Se dependesse de qualquer uma destas 3 mulheres, 4 com a Nikki Haley, já andávamos a mandar bombas nucleares uns aos outros. Mas voltando ao debate,
apesar de Nikki Haley não ter tido uma prestação espetacular, ninguém teve, julgo que esteve bem, cometeu alguns erros, mas conseguiu destacar-se e passar a mensagem. Vou só destacar mais dois candidatos. Um é Ron DeSantis, que esteve tipo melhoral, nem bem nem mal. Isso tem sido uma constante da sua campanha. Eu fui, como sabem, um entusiasta de Ron DeSantis durante os últimos anos, porque é um governador excepcional. O que tem feito pela Flórida, a forma como se opôs às restrições Covid, a forma corajosa como fez frente à Disney, por ter banido a Critical Race Theory nas escolas, ou até a eficiência com que tratou e está a tratar dos desastres naturais no seu estado. Em termos de discussão, é sem sombra de dúvida o melhor candidato naquele palco, mas tem dois problemas. O primeiro é que não é um tipo muito carismático, isso em política faz diferença. O segundo, e se calhar é o maior, é que ele anda a receber doações para a campanha há muito tempo, antes até desta campanha eleitoral. Ele recebeu muitas doações na segunda eleição para governador da Flórida, que ele não usou completamente e está a usar agora para a campanha. Se não me falha a memória, é o candidato que recebeu mais valor monetário. E parece-me, isto é uma tese minha, que está um bocado refém disso. Se calhar todos os candidatos estão, mas ele está mais porque tem mais dinheiro investido, e isso notou-se na questão sobre a Ucrânia, porque quando a sua posição inicial, em que classificou o conflito como um conflito regional, mudou passado poucas semanas, simplesmente mudou, e terá sido provavelmente um desses doadores, não gostou, fez a chamada e o Ron lá teve que mudar o seu discurso, e ninguém muda radicalmente de posição sobre um assunto desta natureza em tão pouco tempo. E não tem necessariamente a ver com a posição em si, mas com a falta de consistência, e ele podia ter uma opinião ou a outra, mas ficar no meio do muro faz com que leve pedradas dos dois lados. O outro candidato que esteve no meio da linha foi Mike Pence. Eu julgo que a campanha de Pence é mais para limpar a sua imagem do que propriamente com aspirações de se tornar presidente, e nesse domínio esteve bem, é um político eficiente, não entusiasma, mas fala bem, teve o mérito de se manter 4 anos com Donald Trump, o que de certeza não foi tarefa fácil. E eu não vou desenvolver os outros candidatos. O Tim Scott é um político com um futuro, mas não teve brilhante no debate. O Chris Christie está lá só para fazer vendetta contra Donald Trump. O Asa Hutchinson e o Doug Burgum, ninguém sabe quem são. Um facto engraçado sobre o Doug Burgum é que é o governador do North Dakota, é que para se classificar para os debates, os candidatos têm que preencher alguns critérios. Têm que ter uma determinada posição em 2 ou 3 sondagens, têm que ter um determinado valor recebido em doações e têm que ter um determinado número alargado de doadores. Isto é, não chega a receberem um valor elevado, é preciso que venha de muitas pessoas diferentes. Então o que é que o Doug Burgum fez? Ele tem muito dinheiro, ele é milionário, mas não tinha o número de doadores necessários. Então andou a oferecer, isto é engraçadíssimo, ele andou a oferecer vouchers de $20 a quem fizesse uma doação de $1. Portanto é um negócio da China. Pagou para o financiarem. Literalmente, portanto, quem fizesse uma doação de $1 recebia um voucher de 20. Eu achei isto fantástico. Portanto, e com isto ele conseguiu preencher os requisitos. Mas estava a pegar assim uma dúvida em relação a isso, que é, quando Trump se candidatou a primeira vez, ele gabou-se ter sido o único que não era sponsored porque não precisava, porque ele próprio pagava a sua campanha. No entanto, claramente teve que ser, não é? Bem, o Trump de certeza que mudou o seu ponto de vista, porque ele neste momento até está a usar as doações de campanha para pagar a sua defesa judicial, não é? Sim, não é sim, por sim, acaso mas dele de fazer até charme de pagar a sua própria campanha e de não precisar de doações. Sim, o que não foi completamente verdade, mas sim, ele falava muito nisso. Quem faz agora isso é o Vivek. O Vivek diz que... Eu lembrei-me logo, quando tu falaste do facto do Vivek dizer que é o único que não é comprado, o Trump disse exatamente a mesma coisa no debate republicano de 2016. O discurso deles é muito parecido. O populismo, American First... Aliás, o Vivek disse no debate que, para ele, Donald Trump foi o melhor presidente deste século. Portanto, e o Trump já disse coisas simpáticas sobre o Vivek. Portanto, este flirt que têm os dois, isto
poderá dar em alguma É coisa. muito fácil ser o melhor presidente americano deste século, mas sim. Sim, isso será debatível, porque há quem ainda goste do morto-vivo que está lá agora. E pronto, e com isto o Doug Burgum conseguiu preencher os requisitos, conseguiu estar ali quando ninguém sabe quem é o senhor. Vai haver um novo debate em breve e eu estou expectante para ver o que é que vai acontecer. Vamos falar sobre isso e pronto, e fica por aqui. Bom, excelente a análise quase detalhada aos candidatos republicanos nos Estados Unidos. Diogo, achas possível, quer dizer, com estes movimentos, o Partido Republicano nos Estados Unidos, apesar de tudo, é assim um bocado, o que se passa neste momento é um bocado, pelo menos para mim, mas eu não percebo nada à vossa beira e, portanto, é natural que para mim eu não consiga entender o que é que se passa naquele partido e nos Estados Unidos. Mas achas possível, antes das eleições presidenciais, que possa acontecer uma pequena revolução republicana dentro do partido? Não, o Trump vai ganhar. O Trump vai ser o candidato republicano nas eleições. E também por isso, ainda bem que o Gonçalo fez uma análise detalhada ao debate, porque eu não assisti ao debate na íntegra, vi passagens, li análises, mas não assisti ao debate na íntegra, não assisti por desinteresse e porque realmente por desinteresse derivado do facto. Nós tivemos uma revolução na política em 2016, nós já discutimos isto aqui. Trump revolucionou a política não só pela onda de revolução que se estendeu pelo mundo e que nós já discutimos aqui em vários episódios e mais profundamente no episódio com o Vasco Rato, em que analisamos o impacto da dinâmica Trump e no impacto que isso teve na política mundial. Mas não só isso aconteceu, como nós transformamos para sempre aquilo que é o nosso conceito de debate. Nós assistimos a debates, e os das primárias das republicanas foi o melhor exemplo disso, ninguém estava preparado para isso, foi a melhor demonstração de Trump ao que vinha e o que era, em que as pessoas estavam à espera mais uma vez de um debate como foi este último, em que se discutiam políticas e de uma forma minimamente cordata, etc., e damos com o Trump a dizer, sim, está bem, Ted Cruz, mas a tua mulher é feia. Assim, a tua mulher é um cão. Your wife is a dog. Não sei, Jeb Bush, Jeb, little Jeb, you're so stupid, Jeb. Era nestes termos que estávamos a ter o debate. E a verdade é que as pessoas reagiram positivamente a isso. E normalmente nós vemos aqueles aplausos entediados, do género... Quero investir mais na educação das crianças pobres, e tu ouves os aplausos. Depois ouves o Trump, está bem, Jeb, isto é tudo muito bonito, mas tu és um corrupto do caralho. E o pessoal passa-se dos cornos. E tivemos uma nova forma de fazer política em debates, particularmente em debates, o que tornou todo e qualquer debate, a partir desse momento, profundamente desinteressante. Quem é que assiste aos debates entre Trump e Biden, que foram debates que eu me coloquei de pipocas e de cerveja à frente da televisão a apreciar cada segundo daquele espetáculo, não tem agora paciência para ver maioritariamente frutos do sistema a fazer a propaganda e a campanha que têm que fazer. E o desinteresse também vem do facto de nenhum daqueles senhores, aliás, o próprio Trump gozou com isso, acho que foi o Trump, não foi que chamou aquilo o debate para vice-presidente. Acho que foi o próprio Trump que o disse. Há bocado o Gonçalo estava a falar da possibilidade do Vivek estar-se a candidatar a esse cargo, e a verdade é que as sondagens, aliás, indicam, o Gonçalo já o tinha dito que o Vivek, de facto, é Vivek, né? Se saiu bem nos debates, e as sondagens estão a refletir imenso isso. O Vivek, se fôssemos excluir Donald Trump da corrida, estaria em primeiro lugar, à frente de DeSantis, inclusivamente, porque... Depende da sondagem, Algumas sim, outras dão o DeSantis, outras dão até a Nikki Haley à frente do Vivek. É que eu também cheguei a ver a personagem que Nikki Haley estava ali nos 2%, não cheirava, estava ali no meio da tabela, não é? Mas cresceu bastante. E é curioso, e é natural que isso aconteça. A base republicana, eu já disse isso, o Partido Republicano esqueceu as bases, e a base de antes era uma coisa, há 20 anos era uma coisa, na guerra do Iraque era outra coisa, e agora é outra coisa. A base republicana e trumpista é profundamente antissistema,
progressivamente antissistema, já não comem merda às colheres, e a verdade é que a cúpula republicana parece, ainda ignora isso, ainda fala e atua como se estivéssemos em 2001, como se fosse Bush a falar para as populações. E a realidade mudou muito, o eleitorado mudou muito. E, portanto, é natural que o Vivek, a prestação do Vivek, tendo em conta a sua mensagem, tenha sido bem recebida pelo eleitorado. Concordo com o Gonçalo que é redundante, e nesse sentido não seria se calhar mal pensado até da parte do Trump puxar o Vivek para a sua administração, e sim, também simpatizo, e depois claro, isto criam-se todo tipo de teorias da conspiração de que é tudo oposição controlada e que Vivek pode ser também, é o homem que processou o World Economic Forum, não é, famosamente, e portanto temos aqui mensagens muito semelhantes que podem ser complementares, e vejo com interesse a candidatura e muito profundamente curioso em relação ao percurso político do Vivek. Em relação ao resto do Partido Republicano, não quero ter nada a ver com isso, a não ser realmente o Ron DeSantis, cuja atuação enquanto governador foi efetivamente louvável, mas cuja prestação está aquém, a prestação na sua campanha para presidente está aquém primeiro porque apanhou o Trump, que tem índices de popularidade que não são contestáveis, não é impossível combater com o Trump neste momento, dentro do seu próprio eleitorado, e por outro lado por um certo denunciar, como o Gonçalo disse, de alguns interesses escondidos que não eram tão evidentes quando ele era mais antissistema. Dito isto, mantenho que o candidato será Trump e reforço que não consigo imaginar Biden a ganhar a Trump em eleições. Não imaginei a primeira vez, muito menos imagino agora. Eu consigo por uma razão muito simples. As razões que levaram Trump a perder na última eleição, ou seja, os eleitorados que deram a vitória a Biden, não mudaram de opinião. Isso não é necessariamente verdade. A taxa de aprovação do Biden desceu brutalmente ao longo do mandato. Mas não podes ver dessa forma, Diogo, porque as pessoas podem não gostar do Biden e votariam em outro candidato, mas quando lhes perguntam em qual dos dois candidatos votariam, Biden ou Trump, eles ainda vão para o Biden, porque apesar de não gostarem do Biden, o ódio que têm ao Trump faz com que votariam no Biden se ele concorresse. Isto é assim, desculpa se eu interromper, nas últimas eleições, o Biden foi o presidente mais votado da história dos Estados Unidos, o Trump foi o segundo presidente mais votado da história dos Estados Unidos. A não ser que a mesma coisa aconteça agora, percebes o que eu quero dizer? O número de votos do Trump não vai sofrer tanta alteração. É preciso o mesmo número brutal de pessoas votar no Biden. Brutal. Um número brutal. O problema que se coloca é o seguinte: o número as demografias que fizeram Trump perder a eleição, as mulheres brancas de classe média, essas pessoas não mudaram de opinião face ao que tem acontecido nos últimos tempos. Quem gostava de Trump, com os processos judiciais e com todos os problemas que têm ocorrido, gostam ainda mais. Mas quem não gostava, a pessoa que não gostava de Trump há 4 anos não passou a gostar agora. E esse eleitorado que ele não consegue chegar e não vai conseguir chegar, vai tornar uma vitória, mesmo contra Biden, a vitória de vencer Biden vai ser só uma vitória cénica, porque Biden vai ter que renunciar e depois o presidente vai ser o vice-presidente. Mas o problema de Trump é ele move montanhas, mas tem anticorpos que são muito fortes. E numa eleição geral, as pessoas não gostam de Biden. Aliás, o Bill Maher falava sobre isso. O Bill Maher diz que não gosta da forma como o Biden está a liderar o país, mas que se o candidato for Trump, ele vota por Biden sem hesitar. E esse é o grande problema. É que esses anticorpos que o Trump tem, que o DeSantis não teria, de certa forma, podem fazer com que os republicanos percam as eleições. Eu concordo contigo, e ainda que acho que há um eleitorado que tu não estás a considerar. E nem vou entrar pela parte em que eu acho que a contagem dos votos foi um bocado bizarra. Há uma parte que não estás há um eleitorado que não estás a considerar, que é o eleitorado que não foi votar nas eleições de 2020 porque pensou, eu não me acredito que me estão a dar a escolher entre Trump e Biden, eu quero é que se vão todos foder, e que 4 anos depois pensa, não, isto não pode ser assim, nós precisamos do Trump de volta. Isto não é negligenciável também. Talvez. Ou aqueles que não gostaram, entretanto, mesmo de Biden, porque apesar de tudo, há muita gente que, entretanto, passou a não gostar mesmo daquilo que ele tem representado, não é? Isso pode acontecer também. E vidas destruídas, não é? Exatamente. Muito bem, malta. Feita esta análise, então, internacionalmente, a cobrança feita nos Estados Unidos, nós a partir de hoje, vamos ter, no final, um drink para fazermos um salute
alguma coisa. Eu começo por ti, Gonçalo, quem é que tu fazes o teu drink? Bem, eu estou muito contente de termos começado esta nova rubrica. Eu quero dedicar o primeiro drink ao Luís Rubiales, o presidente da Federação Espanhola, e a bebida vai ser um pacote de vinho tinto do Lidl, porque é um tipo que me parece apreciador de coisas rascas. O senhor é uma besta, claramente não se sabe comportar e não tem grande nível, mas como está a ser usado por uma agenda ideológica radical, embora se tenha metido a jeito, merece um drink e fica aqui a dedicatória. Portanto, pacote de vinho tinto do Lidl para o senhor Luís Rubiales. Muito bem. Diogo, e o teu drink é quem? Eu tinha outro planeado, mas entretanto, há pouco antes de começarmos o episódio, fui confrontado, e mando já aqui um abraço ao Nuno, que foi quem mandou esse tweet em que mostra um vídeo de Anthony Fauci a justificar a ineficácia das máscaras em plena CNN, e é irrelevante em pandemia, mas muito boa no uso, muito útil para o uso individual. Interpretem isto como quiserem. Deixo aqui a minha bebida, é um copo de cicuta para o Sr. Fauci. Muito bem, eu também acho que tenho direito a um Cheers, e o meu Cheers é uma mini de cerveja já com vários dias de abertura, portanto sem gás nenhum, e à equipa do Futebol Clube do Porto, porque eu ando muito abatido com isto tudo. E estou um bocado cansado do futebol português, para ser honesto. Já falamos de religião suficiente neste episódio, Zé Carlos. Siga então. Muito bem, então chegamos então assim, depois dos drinks, chegamos ao fim deste episódio, mas antes de nos despedirmos, quero lembrar a todos que os Homens do Frac são patrocinados pela Prozis, e com o código Homens do Frac recebem um desconto direto de 10%. O link está disponível na descrição deste episódio. Aproveitem os descontos e ajudem-nos a cobrar. Já sabem que estamos em tudo que é plataforma de podcast, e estamos também no YouTube, no Rumble, portanto peço-vos para darem lá um saltinho, visitem, acima de tudo subscrevam, ajudem-nos realmente a cobrar. Se preferirem podem entrar através do www.homensdofraco.com, e daqui poderão dar um salto para onde quiserem, ouvir-nos onde bem vos apetecer. Obrigado a todos que estiveram desse lado. Para a semana chamem amigos, mostrem-nos os Homens do Frac. Nós voltamos. Até lá, uma boa semana para todos. Diogo, Gonçalo, um grande abraço. Foi um episódio excelente, foi ótimo ver-vos depois de um mês. Até para a semana. Até para a semana. Já viste.